tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Então nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade também de chegar, de nos reunirmos aqui como corpo, como igreja do Senhor, como membros, meu Pai, deste corpo, na qual o Senhor é o cabeça, na qual o Senhor é aquele que dirige, que guia, que instrui, que sustenta. Então, muito obrigado. Obrigado por todas as dificuldades que apareceram nas nossas vidas neste dia. Vão nos impulsionar, vão nos fortalecer, vão nos fortificar. Muitas perguntas, meu Pai, não têm resposta, ó Deus, mas nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma tão grande, tão extensa. Então nós te louvamos, meu Pai, também porque nós podemos cantar louvores ao Senhor reunidos, sem nenhum impedimento, ó Pai. Então, muito obrigado. Obrigado também por este texto. Obrigado por tudo aquilo que o salmista Davi passou e relatou na tua palavra, através do Espírito Santo. Abençoa cada um dos irmãos que chegou. O Senhor conhece aqueles que não vieram. Se há desânimo, se há doença, enfermidade, que o Senhor venha trabalhar. Pedimos também, meu Pai, cuida ali do pastor Zé Alberto, Edilenda, Viagem, todos os familiares. Traz de volta em segurança, meu Pai. E que cada um de nós, meu Pai, possamos nos alegrar diante do Senhor nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. O título do meu estudo é Uma Relação com Deus. Uma relação com Deus. Se fizermos uma lista dos nossos relacionamentos, dos relacionamentos que temos na nossa vida, provavelmente fixaremos os diversos níveis de acordo com fatores tais como quanto amamos essas pessoas. Se nós pegássemos o quanto eu amo a Lorene, e se comparasse o quanto ela ama o pai dela, e se nós continuássemos comparando o quanto eu amo o meu vizinho, se nós continuássemos comparando o quanto essa tabela ela se desmembra, ela se divide aqui para nós, os crentes, cada um dos irmãos. Estou falando algo mentira? Não deveria, né? Nós deveríamos nos amar de uma forma e quando procuramos distribuir o tempo, o nosso tempo, para ficar juntos com aqueles que nós amamos, não é mesmo? Posso passar 24 horas olhando para minha esposa, né? Babando no canto da boca por ela. Imagine que você e eu estamos
estamos completamente ligados a cada uma das pessoas desta lista. Porque quando nós olhamos, quando eu olho para mim mesmo, aí eu vou conversar com isso daqui, porque isso aqui é mais engraçado, isso aqui é mais... Vou conversar com isso daqui, porque isso daqui é, né? Essa é a nossa régua de medida, mesmo. Essa é a nossa régua de medida. Mas a régua do Senhor Jesus Cristo de medir isso é diferente, né? Sim. O Senhor Jesus Cristo não se importou se o cara é mais bonito, se o cara é mais alto, né? Se o cara tem dinheiro. Ele não se importou com isso. Não se importou. E confessemos, irmãos, nós temos vivido num tempo de tal modo que a soberba tem subido a cabeça das pessoas, não é mesmo? Puxa vida, principalmente aqui em Altinópolis. Um dia eu brinquei com o rapaz, falei, puxa, o cara comprou um Fusca, tá se achando, né? Mas a régua que Deus usa, essa daqui é a que eu amo. De repente, né? Amém. Mas a régua de Deus, a régua do Senhor Jesus Cristo é diferente da nossa, não é? Puxa, vê alguém aí na porta, sem tomar banho, você vê, você não passa lá do outro lado da rua. E que sente um amor tão profundo a ponto de amar pessoas desconhecidas, como se amasse aos seus próprios parentes. O amor do Senhor Jesus Cristo. O amor do Senhor Jesus Cristo. A ideia parece absurda. A ideia parece absurda. Mas é assim que Deus considera a humanidade. Seu perfeito amor se estende a todos. A expressão do seu amor, no entanto, irmãos, implica muito mais que isso. Deus deseja nos atrair para Ele. Eu não sei que problema surgiu na sua vida nesse dia. Se é grande, se é pequeno, se é passageiro, se vai demorar metade da sua vida, mas eu sei uma coisa. Eu sei uma coisa. Esse problema pode nos afastar de Deus ou pode nos aproximar mais dele. Nos aproximar mais dele, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Se é necessário pular de cabeça nos braços do Senhor, eu vou pular. Mas pode também nos afastar. Puxa, não era bem isso que eu estava pensando, não. Um dia, quando Deus usou o pastor Marcos para me levar a Cristo ali dentro do quartinho, depois que eu aceitei a Cristo, aquela alegria, ele falou, irmão, a tua vida vai melhorar 100%. E eu acreditei nele, eu acreditei, né? Mas louvado seja Deus. Amém. Cada martelada que Deus dá em nós, está nos moldando. Não é a forma que você está que eu quero. Você vai ficar na forma que eu desejo. A forma que eu desejo.
Mas para alcançarmos esta intimidade com Ele, devemos aprender mais dele e confiar mais nele, mesmo nas tempestades. Fez um temporal aqui hoje. Puxa, lá em cima da serra, imagina. A fazenda não é aqui, o morro está aqui, a hora que aquele vento sobe aqui, parece que vai arrancar tudo. Graças a Deus não ventou, não. Foi só chuva mesmo. Graças a Deus. Mesmo quando estivermos passando pelas tempestades, irmãos, quando o vento estiver arrancando tudo, muro, telhado, e adorá-lo com todo o nosso coração. Amém. Quando nós começamos a conquistar algumas coisas, a gente parece, né? Parece que já tem um cheiro de opa! Né, Matheus? Opa, parece que eu já sou, né? Parece que eu já sou mais. E como nós podemos fazer isso? Adorar a Deus de todo o nosso coração. Como o texto diz, irmãos, em primeiro lugar, conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Quando nós testificamos para as pessoas aí fora, a maioria diz, puxa, eu conheço a Deus, eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Eu conheço. Nós conhecemos mesmo o Deus sábio. O Deus sábio. Que é aquele Deus que sabe quando nós estamos querendo fazer uma boa ação. Puxa, olha aqui. Olha aqui, isso aqui vai te ajudar quanto, Estevão? Mas quando você subir na posição lá, você não esquece de mim, não. Será que nós conhecemos mesmo o Deus sábio? Aquele que conhece todo o nosso pensamento, antes mesmo dele surgir aqui. Será que nós conhecemos mesmo o Deus sábio, que conhece essa coisa profunda aqui? Que sem o Senhor Jesus Cristo jorra coisas más, uma atrás da outra? E que de repente nós nos pegamos distorcendo alguma coisa. Puxa. Dessa vez eu vou. Dessa vez ninguém. Aí nós vemos e nos deparamos com um Deus sábio, Deus sábio. Nós estamos fazendo uma coisa, mas a intenção é outra. Nós nos esquecemos de conhecer o Deus sábio, que sabe que uma perna está indo para cá, mas o braço está indo para cá. É possível que expressemos ideias muito diferentes quando dizemos eu conheço. Pode ser que tão somente saibamos quem é a pessoa a quem dizemos conhecer. Eu me lembro de um dia, trabalhando lá em Ribeirão, e era época de, como é que é a festa lá, né? A festa de Ribeirão lá, Matheus. Agrishow. E tá aquele movimento. De repente passou um helicóptero. E alguém comentou assim, puxa, deve ser o presidente Bolsonaro. Na época, 2018, deve ser o presidente Bolsonaro.
Eu fiquei pensando, puxa, eu queria ter oportunidade de chegar lá perto e não idolatrar ele, mas dizer, olha, puxa, eu te admiro, que você está fazendo a coisa certa. Se eu gritasse, olha, presidente, parabéns, o senhor está fazendo a coisa certa, ia ser só mais uma voz na multidão. Ele ia reconhecer, puxa, mais um gritou, mas ele não ia saber quem que era eu. Ele não ia saber quem que era o Rodrigo. Não ia saber. E um dia o Senhor Jesus Cristo passando, alguém gritou assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma alma gritando na multidão. Verdade. Sabe qual a diferença? Deus sabe. Ele não só sabia qual era a voz, sabia quem estava sentado lá, o que estava passando na cabeça dele, o que estava passando no coração dele. E se nós conhecemos realmente o Deus sabe, irmãos, quando nós formos fazer alguma coisa, façamos com os nossos pés, com as nossas mãos, com a nossa mente. Puxa, isso é glória para o Senhor. E com o nosso coração? Porque senão nós vamos estar equivocados, conhecendo a Deus. Sendo nossos amigos ou parentes mais íntimos, o que significa conhecer a Deus? Ao ler Provérbios 2, de 1 a 6, salta-nos os olhos uma característica importante, o conhecimento de Deus. Os que na verdade o conhecem, confiam em sua sabedoria. E conhecimento, quando tem, de tomar decisões. Conhecer a Deus, irmãos, significa saber que as situações que nós enfrentamos são perfeitamente conhecidas por Ele. Ah, não sei de onde que veio aquela pedrada. Deus sabe. Eu não sei de onde que veio aquela enfermidade. Deus sabe. Eu não sei de onde surgiu esse problema. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. O que na verdade o conhecem, confiam em sua sabedoria. E o conhecimento, quando tem de tomar decisões, conhecer a Deus significa saber que as situações que nós enfrentamos são perfeitamente conhecidas por Ele. E tudo isso vai resultar no benefício nosso, do crente. Vai ser para o nosso benefício. Ah, quebrei a perna na escada. Se é crente, é salvo, um propósito tem. Propósito tem. Bem como o conhecimento de Deus, mencionado no versículo 5, e sua sabedoria registrada no versículo 6, o escritor da passagem comenta, olha, que o conhecimento e a inteligência vêm da boca de Deus. O livro de Provérbios mostra repetidas vezes que adquirir sabedoria é uma grande bênção. Adquirir sabedoria é uma grande bênção. Quando nós adquirimos sabedoria, nós entendemos que nós precisamos manter o nosso coração limpo, não é mesmo? Nós precisamos tirar a ira, a contenda, a mágoa. Precisamos tirar também a malícia. Sabe o que é malícia, né? Sabe o que é malícia, não sabe? É... Então o bichinho também vai corroendo.
também que vai corroendo. Foi o pastor Eduardo que pregou sobre o Geazi, foi? Lembra do Geazi? Opa! Aquilo lá era malícia, a mais pura malícia. Mais pura malícia. O Deus sábio que nós conhecemos, ele compactua? Também não, tira fora. Tira fora. Nele encontramos conselhos sobre temas como procedimentos corretos nos negócios, na administração financeira, nas relações humanas. A instrução e a experiência fazem parte do conhecimento que adquirimos por trabalhar e por viver ao lado de Cristo. Se nós já percorremos um caminho, isso é nomeado como crescimento espiritual, não é? Já percorri um caminho ao lado de Cristo. Já percorri. Não teve nenhum impedimento. Percorri, nada me impediu. Mas aí, de repente, chega um pouquinho ali na frente, aparece um impedimento. Aí nós voltamos a praticar aquilo que nós não deveríamos. Em segundo, confiando em Deus. Uma exortação pessoal. Uma exortação pessoal. Confia em mim. Confia em mim. Deus diz para nós. Confia em mim. Confia em mim. A sua vida. Confia em mim, todos os seus bens. Nós estamos aprendendo aqui, administração. Confia em mim, os seus bens. Amém. Constantemente, irmãos, temos ouvido estas palavras. Constantemente. Mas provavelmente pensamos nas muitas vezes em que por aceitar tal convite, sofremos uma cruel desilusão. Sofremos uma cruel desilusão. Puxa, coloquei minha mão. Coloquei minha vida, minha alma aos pés do Senhor Jesus Cristo ali. Pastor Marcos disse, ó, maravilhosamente bem você vai viver agora. Eu comecei a caminhar e aconteceu muitas coisas. Muitas vezes nós vamos sofrer uma cruel desilusão. Para que um relacionamento tenha êxito, deve haver confiança, entendeu? Precisa haver confiança. Sem confiança, isto é também certo em nossa relação com Deus. Em nossa relação com Deus. Deus precisa entender, Deus precisa ver em nós, que quando Ele diz, olha, vai e faz tal coisa, nós vamos fazer bem, né? Nós vamos fazer de todo o nosso coração, nós vamos fazer de toda a nossa mente, e nós vamos fazer para a glória dele. É essa relação que Deus espera de nós, não é mesmo? É essa relação que Deus espera de nós. Quando nós pegamos aquele montante de dinheiro, entregamos na mão da nossa esposa, falamos, gasta aí. Não é assim não, né? Não é assim não. Não é assim não. Para que um relacionamento tenha êxito, irmão, deve haver confiança. Isto
isso é também certo em nossa relação com Deus. Porque para podermos nos relacionar com Ele, com Deus, devemos confiar nele. Devemos confiar nele em qualquer situação, não é mesmo? Qualquer situação. Ah, mas você não sabe o jeito que está a minha vida. Nossa relação pessoal com Deus se baseia no tipo de confiança mais íntima, a fé. A fé. Quando nós estamos estudando a aula do Estevão, uma coisa que eu aprendi desde quando eu me converti é sobre a promessa de fé. Quando nós tiramos o dízimo já é programado, né? Puxa, quando eu recebo meu salário, eu já sei quanto eu vou tirar de dízimo. Eu aprendi sobre a promessa de fé, quando eu me converti, que o próprio o título ali já nos dá uma diretriz, né? Promessa. Eu estou prometendo de fé, pela fé. Quer dizer, se eu já tenho, não é pela fé, não é? Eu aprendi. Olha, coloquei lá, e Deus tocou no meu coração me dá tanto. Eu não tenho esse dinheiro. O propósito é aperfeiçoar a fé, não é? Trabalhar a fé. Eu quero, através desse ato, crescer na minha fé. Amém. Mas o que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Orar a Deus. Senhor, eu prometi que eu vou dar tanto, só que eu não tenho, Senhor. Deus vai abrir uma porta. Eu me lembro do instituto. No instituto eu não tinha dinheiro. Na época do instituto eu não tinha dinheiro nem para fazer a barba, pastor Eduardo. Um dia eu comentei com o Walter, o Bartim, que converteu aqui, né? Eu falei, Bartim, puxa, estou passando dificuldade. Ele falou, não acredito que você não tem dinheiro para comprar uma gilete. Eu falei, Bartim do céu, você não conhece o instituto. Você não conhece o instituto. Essa é a relação mais íntima que nós podemos ter com Deus, a nossa fé. A fé exige que confiemos nele. Amém. Quando ele diz que perdoara os nossos pecados, é verdade. A fé confia que o Espírito Santo nos fará chegar à maturidade espiritual. A fé implica na confiança de que algum dia estaremos eternamente com o nosso Pai Celestial. Amém. Isso é fé. Amém. E se eu creio, se nós cremos que um dia nós vamos estar com o nosso Pai Celestial, então nós podemos crer que se uma cobra me picar, eu tenho certeza de que a fé vai me levar. A fé implica na confiança de que algum dia estaremos eternamente com o nosso Pai. Nos daremos conta de que confiar em Deus não nos torna imunes às provações e às tribulações. É como uma escada. Como uma escada. O primeiro degrau nós demos quando nós aceitamos a Cristo, não é mesmo? Amém. Nós pisamos naquele degrau. Puxa, realmente existe um degrau aqui. Não é mentira. O que as pessoas me disseram quando eu me converti, quando pregou para mim, era verdade. Lembra do irmão Elcio? O irmão Elcio, quando pregava para as pessoas, ele dizia assim, ó, você é salvo? Não. Salvação é igual mel. Já experimentou o mel? Já. O mel é doce? É. Se você não tivesse experimentado o mel, você diria que o mel é doce? Não. É
Por isso você não diz que salvação é verdadeira, porque você não experimentou. E nós experimentamos, irmãos. Nosso pé pisou no primeiro degrau. Pisou no primeiro degrau, nós descobrimos, é real. Jesus, a salvação é real. É real. A fé implica, nos daremos conta de que confiar em Deus não nos torna imunes às provações e às tribulações. E se nós sabemos que Deus é real, nós sabemos que existe um próximo passo. Nós sabemos que existe um próximo degrau que nós vamos pisar. Mesmo que nós não vemos. Mesmo que nós não vemos. Acha que foi fácil? Quando Jó viu tudo que era seu arrancado, rápido, acha que foi fácil? Não foi. Não foi fácil, não. E os irmãos acham que foi difícil para Deus trazer tudo aqui de volta? Nem um pouco. Então, se Deus está tirando alguma coisa de nós, maior que seja, puxa, Deus pode trazer um novo. Em terceiro, rápido aqui, adorando a Deus. Uma busca intensa. Uma busca intensa. Conhecer intimamente a Deus mediante o milagre da salvação nos permite ao crente ter acesso ao esplendor da deidade. É certo que nesta vida o panorama está limitado. Se os cristãos poderão contemplar a glória de Deus tal como ela é, um dia nós veremos a Deus como Ele é. Mas cada vez que Deus decide revelar-se a si mesmo, o homem piedoso reage adorando. O homem piedoso reage adorando. O homem de oração. O homem de oração. Aquele que toma tempo em oração. Aquele que ora. Aquele que ora cedo, ora de tarde, ora na hora do almoço. Aquele que ora. Certamente a revelação plena de Deus se encontra em Cristo. Certamente a revelação plena de Deus se encontra em Cristo. Simeão adorou no templo quando viu o menino Jesus, não é mesmo? Adorou o menino Jesus. E João viu os 24 anciãos adorarem ao Cordeiro de Deus, ao Cordeiro de Deus no céu. Um dia, todo joelho e toda a língua se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Amém. Um dia, todas as pessoas vão. Todas as pessoas. Os homens piedosos, irmãos, do Antigo Testamento, não foram abençoados com a revelação de Cristo, que os do Novo também tiveram. Mas o que Deus lhes revelou de si mesmo, lhes inspirou o mesmo fervor da adoração. Lá eles viram por símbolos, por tipologia. Os salmos ecoam com os louvores a Deus. E a oração de Davi no Salmo 63 não se constitui numa exceção. Conclusão. Enquanto se prepara para melhorar a sua relação com Deus, descobrirá que seus outros relacionamentos também serão abençoados. Enquanto se prepara para melhorar a sua relação com Deus, descobrirá que seus outros relacionamentos também serão abençoados. O amor de Deus que Deus nos ama, transformará
e o ajudará a alcançar outras pessoas através do amor de Cristo. Ou ficar perto do irmão, que o irmão mais. Ficar perto do irmão, que o irmão mais. Quando nós usamos a nossa régua de medir. Não vou ficar perto desse, porque esse Deus não tolera, não vou ficar perto desse, porque ele só fala isso. Bem diferente da régua de Deus, irmãos. A régua de Deus é bem diferente da nossa. Então, que Deus abençoe os irmãos, o lugar pode. Obrigado, irmão Rodrigo, Deus abençoe. Então, nós podemos buscar um bom relacionamento com Deus, tiver um bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver as coisas como Deus vê. Se tiver um bom relacionamento com o meu Senhor Jesus, com o meu Deus, eu vou conseguir fazer aquilo que Deus quer que faça. Agora, se não tiver um bom relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus tem que, não pode ser um relacionamento superficial, tem que aprofundar cada dia mais, buscando um relacionamento com o Senhor nosso Deus. Para isso temos que estudar a palavra, ler a palavra cada dia, orar cada dia. Aí Deus você vai buscar um relacionamento com o Senhor. Você conhecer alguém, você tem que morar com aquele alguém. Você tem que ficar com aquele alguém diretamente, todo o tempo. Aí você vai saber quem é a pessoa. Você vai saber quem é. Então, com o nosso Deus, você tem que ficar com Deus todo o tempo. E você vai aprendendo do Senhor nosso Deus. E isso você vai colocando em prática, para que Deus seja honrado e louvado, né? Vamos colocar de pé, vamos orar assim ao Senhor nosso Deus. Meu Rodrigo, por favor, chega na porta e agradeço, meu Rodrigo, pela mensagem, por favor. Senhor nosso Deus, querido Pai, nos ajuda a cada dia, Santo Eterno Deus, aumente um bom relacionamento, cada vez mais, um relacionamento com o Senhor. Que não seja um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo, que cada dia mais nós aprendemos do nosso Deus. Por favor, nos ajuda a ver o Espírito que habita em nós, conhecer mais do Senhor, saber mais do Senhor. Saber que o Deus que nós conhecemos é um Deus que quer que nós conhecemos Ele. Um Deus que o Senhor se revela assim para nós, através da Tua palavra. Quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. Então nos ajuda, por favor, Santo Eterno Deus. Meu Deus amado, então, assim cada vez mais melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Santo Eterno Deus, com o final de semana, dá um restante de semana no Senhor, Santo Eterno Deus, livre de cair nos pecados, livre de cair nas tentações, livre de andar pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas andar conforme essa palavra santa do Senhor. Ajuda cada irmão, Deus amado, uma angústia, uma agonia, uma dor ali, por favor, ajuda, Santo Eterno Deus. E também domingo, Deus amado, temos a pregação do Monte do Carmo, enche do poder do Espírito Santo, sabedoria do Senhor. Domingo à noite, irmão Nelson, Deus amado, enche do poder, da ousadia, da capacidade do Senhor, da dependência do Senhor, Santo Eterno Deus. Enfim, nós queremos que o Senhor seja glorificado e honrado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até domingo.